que a gente possa também interpretar direitinho. Fazendo um resuminho breve da primeira parte, nós falamos que o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi editado por Roberto Campos, Francisco Cândido Xavier, em 1938, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. A clima geral era de muito pessimismo. Todos achavam que a humanidade estava no fim, não ia ter solução. Como hoje, isso continua achando, né? O cientista alemão, von Moritz, visitando a América Latina, ficou muito impressionado com as riquezas naturais que havia aqui na América e no Brasil, principalmente. Quando ele navegou no Amazonas, ele ficou mais impressionado ainda. Ele disse: aqui está o celeiro do mundo. Tamanha riqueza, tamanha possibilidade que nós temos, né? E aí se confunde a missão do Brasil por missão material e não missão espiritual, né? Se acha que o Brasil ia ter poder econômico, político, que ia ser uma nação poderosa, e, na verdade, não é isso que Jesus está determinando e esperando, né? Ele quer que o Brasil seja o celeiro espiritual do mundo. Nós estamos destinados a viver o cristianismo novamente na sua primitiva pureza, e nós possamos, dessa forma, com a prática do Evangelho, não só sabendo o Evangelho, a prática, nós possamos influenciar as outras nações para vivermos todos dentro da lei de fraternidade universal. Certo? E Jesus, no século XIV, então, fez uma visita à Terra, junto com uma corte resplandecente de espíritos superiores, para verificar como estava o Evangelho. E aí a decepção foi grande. Você vier hoje, ele sai correndo. E aí concluiu que só o sofrimento poderia corrigir as ovelhas desviadas, né? E todos ali, aquela turma de espíritos bons, se entristeceram demais. E aí ele viu que era o espírito encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Quando ele mas mexe, nós temos uma terra assim, uma terra nova, uma possibilidade, né? E ele falou: e onde fica, lá nesse local, onde está o símbolo da redenção humana? Aí ele falou para ele, apareceu no firmamento a cruz. Então, a cruz é o símbolo da redenção humana. Né? Por quê? Na Terra estão os espíritos mais egoístas e mais orgulhosos do sistema solar. Nós. Porque se nós fôssemos bonzinhos, nós estávamos mais aqui. Nós estaríamos em um lugar muito melhor, né? Então, nós somos isso aí. E a cruz é um baque para o orgulho e o egoísmo, né? A cruz por isso que Jesus, o símbolo dele, a morte dele também é para mostrar para a gente como que significa a redenção na base do sofrimento, né? Eles se encaminharam para a região sul, que seria depois conhecida como a região das Américas. E Jesus, mostrando a região do Cruzeiro, fala que ali ele iria transplantar a árvore do Evangelho lá na Palestina, quando ele deixou, para cá. Isso tudo principal, né? Então, essa árvore do Evangelho, resumindo, a raiz da árvore são os profetas que ergueram a voz contra a injustiça e a opressão. Os profetas do Velho Testamento
combatiam tudo que era injusto, tudo que era desfavorável, né? O tronco da árvore são os ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que é o caso, né? E bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a terra. E a forma da árvore foi trazida em 1857 pela terceira revelação, que nós entendemos que seja a doutrina espírita. O povo hebreu participou da raiz do Evangelho e veio participar da Constituição do Brasil, né? E muitos deles estão reencarnados aqui. Então, essa é a missão do Brasil, levar o conhecimento do cristianismo para um mundo regenerado de amanhã. Então, não é dar empresa, não é ser poderoso, não é fazer parte do G8, do lado, nada disso. O Brasil tem essa função de mostrar o ensinamento de Jesus. Mas nós vamos mostrar a prática, vivenciar. Então, com a vivência, você é um exemplo para os outros, né? E aí ele fala para Emil que ele tinha que renascer em Portugal, como Henrique de Sagres, né? Navegador famoso, fundou a maior escola naval do mundo, e para isso ele ia ter que criar todas aquelas situações para descobrir essas terras novas que estavam aqui, né? E aí, lá em 1500, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil, estava indo às Índias, como todos os outros que descobriram lá as especiarias das Índias, e ele descobre o Brasil. E depois que acontece o descobrimento do Brasil, Jesus determina para Ismael, o anjo Ismael, que ele está encarregado agora de construir essa pátria e fazer toda essa questão, toda essa missão que nós estamos sujeitos, né? E aí, quer dar uma bandeira para Ismael e ele escreve o lema Deus, Cristo e Caridade. E aí paramos, não foi? Você lembra? Tá. Então, continuando, Jesus falou para Ismael, e aqui ele queria o povo simples e ignorante do simples. Queria o povo mais pobre da Europa, mais pobre, porque eles eram trabalhadores. E queria, depois, numa terceira etapa, a solidariedade, a internação dos negros americanos, para que eles fossem a terceira etnia do Brasil, né? Porque eram espíritos que estavam se degenerando na mansidão e na branquidão. Aí passa o tempo, Jesus Ismael, de vez em quando, estava recorrendo a Jesus. A pessoa sabe que ela veio crítica, e ele já ouvia lá, né? Como nós, né? Jesus me diz. Bom. E aí, ele fala para Jesus, Senhor, sinto dificuldade de fazer prevalecer os nossos desígnios. A civilização que ali se inicia acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos. Os donatários dos imensos latifúndios que fizeram a bela, quer dizer, pegaram suas barcas, foram para o mar, escravizaram os negros lá na África, certo? E os negros em defesa de Luanda, Guiné e Angola. Esses pobres cativos chegam à pátria do Evangelho como animais bravios e selvagens. Imagina, você chega lá no país, escraviza a criatura, não tem mais nada, vem aqui posto a ferro, chega aqui de jeito. Estou rindo. Chega aqui, maravilhoso, achando que, que lindo aqui. Não, são enfurecidos, né? Estão revoltados, na verdade. E Ismael então está amargurado.
E ele começa a falar e contar para Jesus tudo isso, e ele chora, porque ele vê a situação bastante dificultosa, bastante crítica, né? E Jesus diz para ele, Rafael, acerenta o teu coração. Sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nas suas existências, isoladas ou coletivas. E nós somos donos da nossa vontade e das nossas escolhas. Nós fazemos. Nós vamos escolher, não é assim? A lei que faz efeito. Então, é isso que ele está dizendo para Ismael. E se não podemos escolher a liberdade, também não podemos esquecer que existe a justiça divina. E cada um vai receber de acordo com suas obras, com seus atos. Isso é fatal. 2 em 2 é fatal. Você está livre para agir, mas você é obrigado a colher aquilo que você fez. Né? A lei é tão perfeita, é assim, né? Então, você vê, ninguém pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. Só nós que somos ainda muito tolos que achamos que podemos interferir, né? Na vontade dos outros, dos filhos, aqueles que convivem com a gente. Não temos esse direito. Jamais. Devemos confiar na justiça de Deus, porque ela vai corrigir todos os desvios. A lei de Deus, a justiça de Deus, sim, corrige. Então, os negros escravizados da África são lições de humildade e tristeza, né? E livrou, assim, do excesso do imperialismo português, do orgulho de raça, sabe? Esses sentimentos fizeram com que eles fossem humildes. E dotou o povo brasileiro dos sentimentos mais puros de fraternidade, ternura e perdão. A gente, quando fala essas coisas, eu, de vez lá na minha casa, que é assim, eu falo, mas isso é galera, isso imagina, está tão ruim que não pode. A gente tem que confiar naquilo que a gente aprende e aquilo que Jesus está dizendo para a gente. Se a gente não confiar nisso, a gente confia no quê, né? Então, eu falo assim, o tempo vai dizer, né? Esperar. Eles eram espíritos bebedores desde a Idade Média. Participaram das cruzadas, quando os papas dirigiam os cristãos e invadiam as terras muçulmanas. As guerras de hoje, de onde vem? Lá de vem para trás, né? Eles eram senhores feudais que, por quase um milênio, dominaram as terras europeias e colocavam ali um regime de semi-escravidão naqueles povos onde eles dominaram. Né? Os padres inquisidores, a Inquisição Católica, que perseguiam e matou muçulmanos, mouros, judeus, e os bruxos, as bruxas, que eram médiuns, na verdade. Né? Então, esses espíritos sofredores, lá no mundo espiritual, reconhecendo os graves erros que eles cometeram, pediram a Jesus misericórdia. E Jesus consentiu que eles reencarnassem nas nações africanas para resgatar os seus débitos e nós também fomos escravizados. Lei de causa e efeito. Determinismo? Não. Porque você pode corrigir a rota, né? Temos como corrigir, mas nós temos que corrigir aquilo que fizemos de errado. Isso não tem solução, né? Então, aqui estão os espíritos que falharam nas cruzadas, na Inquisição, políticos corruptos, os generais assassinos, os religiosos espirituais, então, aqui. Por quê? Aqui é o hospital. É o grande hospital do Cristo. Este país foi feito para regenerar seres. Não é para ser assim, coisa bonita dos outros. Para regenerar espíritos bebedores. E nós estamos aqui.
E será que nós, qual foi a nossa trajetória? Qual será que foi que fizemos lá atrás? Sabemos, graças a Deus, né? E não sabemos. A gente segue a nova página em branco para frente, né? Porque se a gente soubesse, de repente até enlouquecia. Então é bom que a gente sabe, Deus é perfeito demais, né? Aí passa mais tempo e os espíritos colaboradores de Ismael estão sempre recorrendo a Jesus, né? Já era a época de Mendiçá, a questão dos índios. Por quê? Em uma época, começaram a escravizar os índios para o trabalho, né? Os negros já tinha acontecido outras coisas, e eles já estavam escravizando os índios. Então, Ismael exclama: Senhor, nosso coração se comove ante os quadros deploráveis que se deparam às nossas vistas. Por toda parte se vê os infortúnios das raças flageladas dos sofredores. Meu coração está oprimido de tanta injustiça que está sendo praticada. E aí ele responde: Ismael, a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos. E o nosso Pai não concede aos filhos fardos superiores às suas forças. Olha, quanto ensinamento, uma sentença, uma frase. Quer dizer, se nós não resgatamos por amor, nós vamos resgatar pela dor. Não tem outra saída, né? E às vezes a gente tem a chance de optar em resgatar pelo amor. A gente tem, mas nós somos rebeldes, somos filhos ainda inconsequentes, né? E a gente vai pelo pior caminho. E temos que confiar que Deus não está nos castigando, não está dando um fardo maior que a gente pode. A nossa cruz, ou o nosso infortúnio, nossas questões familiares, sejam elas quais forem, é aquilo que a gente precisa. E não é coisa que a gente não possa reportar. É que na hora que nós estamos sofrendo, que a coisa está bastante difícil, nós lamentamos que não dá, aguento, ai meu Deus, Senhor, meu Deus, por que isso comigo, por que assim, passado, né? Mas não podemos questionar isso, porque eu não sei entender aquilo. O que eu fiz? Ou por quê? Eu tenho que aprender daquela forma. Alguma razão existe. E Deus sabe muito bem por quê. E Ele não está dando nada que você não precisa. Você só precisa parar de reclamar. Só isso. Nada mais. Bom, aí ele fala para ele: agasalha o sol bendito e alimenta-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores. Quer dizer, agora era a hora da purificação. Né? Os negros, os escravizados, seja lá a situação que fosse, era a hora da dor, a hora da purificação. Depois disso, a coisa melhor, né? Pois bem, mas você tem que passar por isso, porque lá atrás, o que você fez, causou essa questão aí, né? E espíritos cooperadores vêm até Jesus pedindo misericórdia para modificar aquela situação. Estava insuportável, eles não aguentavam dele, né? Já é Pernecheta, Manuel da Nóbrega, né? Ismael explica para eles: não podemos tolerar a liberdade dos nossos semelhantes. Eu não sou indiferente a essas questões dos índios, simples e bons que são capturados para os duros trabalhos do cativeiro. Os meus filhos, que são livres na natureza, ser cativo. Né? Beleza? Vamos confiar no Senhor, e agasalhará todos aqueles que se encontram famintos de justiça. A situação como está impossível, fora do nosso controle, o que nós devemos fazer?
confiar em Deus. A solução, uma hora, vai chegar. Uma hora, aquela nuvem escura passa, e aí brilha o sol outra vez. A gente já viu isso muitas vezes, né? Nas nossas vidas, a gente já passou por inúmeras vezes situações assim, parecia e não ia ter jeito. E o jeito vem da maneira mais inesperada, né? Mais incalculável para nós. Bom, passa mais um tempo, já está no império, e outra vez Ismael vai até Jesus pedindo a sua misericórdia, quer dizer, era só o problema, né? E sabendo das novas imposições da corte portuguesa, Dom Pedro I, então, dava grito de independência, em 7 de setembro de 1822. Mas ele não suspeitava que ele era um instrumento da espiritualidade ali, né? Estava existindo Jesus. Estava recebendo a intuição e a inspiração de Tiradentes, né? Muito bem. Depois de um tempo, então, ele volta para a Europa, por exigência da coroa portuguesa, e deixou aqui Dom Pedro II, ainda criança. E só começou a reinar de fato, com 14 anos, quando foi dado para ele a maioridade por uma Assembleia Geral. Quer dizer, a situação estava tão caótica que eles precisavam dar essa maioridade antes do tempo para que as pessoas obedecessem a alguém que estava no trono. Um trono sem um comandante não funciona. Mas ele não governou de fato, só foi governado com 18, né? E aí Jesus considerou, então, a necessidade de centralizar toda a cultura brasileira num homem que fosse modelo de virtude e exemplo para toda a nação. E ele chama Longínquos. O soldado que enfiou a lança no coração de Jesus quando ele estava na cruz. Exemplo de virtude. Mas eles já estavam meio de perigo, né? Ele já tinha aprendido que ele tinha feito um pouco outras coisas. E Jesus fala para ele, Longínquos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado pelos seus destinos, inspirando a Ismael e seus companheiros, eu consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse seu vasto território. Olha, Jesus está no comando, né? Ele não deixou que o nosso território se dividisse, que outros invadissem. Não teve a conquista de outros povos? Teve. Espanhóis, franceses, ingleses, holandeses, né? A gente sabe isso quando é a história. Mas ele não permitiu que isso acontecesse, né? Porque o nosso país representa o sentimento do planeta. Um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade. Nós não temos muitas questões de solidariedade, né? Nós temos muitas ações, muitos grupos, né? Fazendo muito trabalho bem bonito, né? O Brasil ocupa 2/3 de toda a extensão da América do Sul. 8 mil milhões e meio de quilômetros quadrados. 8 mil quilômetros de praias. Olha, que coisa fantástica. Teve invasão? Lógico, cobiça. Os povos cobiçavam as empresas que tem aqui, as possibilidades que tinham aqui, claro que cobiçavam. Mas sempre os portugueses tomavam a rédea outra vez. Porque os maiores estavam sempre ali, dentro de Jesus no comando, né? Enquanto que a outra extensão, que vai da Argentina, do Chile até o México, colonizada pela Espanha,
se fragmentou em muitas pequenas nações. Por quê? Não havia o ascendente espiritual, a proteção de Ismael. Ismael protegia a nossa nação. E lá, então, houve uma situação diferente. Porque o Brasil tinha que se manter intacto até a chegada da regeneração. Quando chegar no mundo de regeneração, não sabemos. Mas até ali, não se dividirá. São muitas conversas, né? Por que Longínquos aqui na história? Hoje, os historiadores estão sendo obrigados a rever Pedro II. Estão descobrindo que o imperador era um homem de muita grandeza. Ele conseguiu, nos momentos mais críticos, levar a situação sem violência, sem revolução, sem derramamento de sangue. E eu já li algumas coisas da história de Dom Pedro, e a gente conhece quase nada, né? Fantástico, realmente, né? As construções, os periférios, é bastante interessante, então a gente procurar saber, né? E mais adiante a gente vê os movimentos também inspirados pela espiritualidade e libertação dos escravos, a partir de 1871, com a lei do ventre livre, né? Tudo isso tem sempre a espiritualidade influenciando, inspirando, aqueles que já desencaminharam, estão trabalhando do outro lado, sempre para também levar a situação para o seu verdadeiro destino, né? E também, desde o primeiro império, e depois, quase durante o século XIX e o começo do século XX, a gente vai ver a influência da espiritualidade para interessar pessoas aqui nos estudos da espiritualidade. E aqui se fundou, em 1853, um grupo de estudos das manifestações espirituais, né? Já começava assim, a ser trazido para cá essa questão, né? Antes da greve do Espírito ser publicado. Ismael deu uma pleiade, sabe uma pleiade? É um monte, um aglomerado. Um aglomerado de estrelas é uma pleiade. Então, uma pleiade de espíritos é um aglomerado de espíritos de muita luz. É isso. Reúne essa pleiade de espíritos na época de Bonaparte, lá na Europa, estava fazendo uma estrada. E aí ele fala assim: o século atual vai ser assinalado pelo advento do Consolador na face da Terra. Nesses 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. 1857, publicação do Livro dos Espíritos, 1957, 100 anos. 1957, 2057, mais 100, né? Então, segundo nós estamos no século XX, ainda não estamos no século XXI, segundo o conceito espiritual. O século XXI é nova era, e ainda não chegou. Segundo o Emmanuel, a previsão que iniciada em 2057, quando completa 500 anos. Eu já li muitas coisas a respeito desse 2057, né? Que é a chegada da regeneração. Aí, na sua fala, houve uma breve pausa e ele se encaminha para os dedicados e fiéis discípulos e diz assim: vencerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com a dedicação do teu espírito, para que a gente possa criar um núcleo de atividades espirituais.
não precisamos esclarecer a delicadeza dessa missão, mas, com a observância do código de Jesus, e a nossa assistência espiritual ultrapassará todos os obstáculos, à força da perseverança e da humildade. A sua luta vai ser grande. Esse espírito de trazer o alicerce dessa atividade espiritual é de Jesus, né? Quem nasce daí um certinho tempo, lá no Ceará, Bezerra de Menezes, né? Esse espírito grandioso. Ele mudou-se breve aqui, viu? Resumo, bem resumo. Mudou-se para Rio de Janeiro em 1851, se formou em medicina em 1856. Foi chamado médico dos pobres, porque ele ajudava todo mundo, né? E era um consultório sem dinheiro, não ajudava demais. Ele exerceu vários cargos políticos e participou da campanha da abolição da escravatura e, em 1886, tornou pública a sua adesão ao espiritismo. E, a partir dali, então, ele foi sempre galgando outros cargos, né? Em 1889, foi presidente da União Espírita do Brasil. Em 1890 e 91, foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, quando ele traduziu o livro Obras Póstumas, e em 1895 foi convidado a assumir a presidência da Federação. E, a partir dali, ele consolidou todos os trabalhos de Ismael aqui na nossa parte. Ele foi o grande impulsionador dos trabalhos espirituais que Ismael estava trabalhando para desenvolver, né? Deixando consolidada a obra para que pudesse crescer e florescer, virar fruto no trabalho de Chico Xavier. Ele ficou no cargo até a morte dele, em 11 de abril de 1400. Trabalhou pouco, mas trabalhou bem, né? Muito bem. Então, a gente vê tudo coordenado pelas mãos de Ismael na preparação, na difusão da divulgação do Espiritismo, né? E Jesus diz a ele: na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza. E se faz mistério ordenar todos os elevados elementos da causa generosa da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. Então, agora ele pede para Ismael: procura dentro das agregações espíritas uma que possa reunir todas as outras. Ele queria agora era a união de todos. E desde Bezerra de Menezes, quando ele assumiu lá, havia muita divergência. Como ainda hoje há em todos os centros, em todas as federações, o que não há é muita harmonia. Tem divergência para todo lado, né? Então, tem gente e tem conflito. E cada um quer ter razão, não é assim? E como todas as atividades humanas constituem todos os tempos um oceano de inquietudes, a caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, ligada a os corações. Concentraremos agora todos os nossos esforços para unificar os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum que iniciasse na Terra. Está dizendo para Ismael isso. Então, a obra é impessoal, quer dizer, não é de nenhum encarnado, é da espiritualidade. Mas é comum a todos nós. Nós todos devemos trabalhar para ele. Certo? Então, agora que Ismael estava preocupado, apenas informar o núcleo espiritual do trabalho. Não precisava mais fazer organização política, nada daquilo. Aquilo já foi, a gente já estava no outro etapa, né? Olha aquilo que pode trabalhar para criar a união de todos esses discípulos que estavam espalhados, né? Para ter união. Humberto de Campos diz: é para essa grande obra de unificação que todos os emissários operam no plano espiritual, objetivando a vitória dos pagãos. União.
E os discípulos encarnados, bem que poderiam brigar um pouquinho menos e ajudar para que esse emprego melhor chegue logo, né? Mas tem sempre muita divergência, sempre, né? Nas suas fileiras respeitáveis, só a desunião é o grande inimigo. Eu estou pensando nessa frase, a desunião no lar, nos grupos, no trabalho, em qualquer atividade humana. A desunião é o que causa por cristiano. Então, nós precisamos cuidar muito dessa questão em todos os lugares em que a gente esteja. E não haja desunião, a família, os nossos amigos, nossos ambientes onde a gente frequenta, o nosso centro, principalmente, né? Muito importante isso. Por quê? Com referência ao catolicismo, os padres romanos, com exceção dos cristãos, que sempre estiveram no banquete dos poderes temporais, tentando inutilizar a verdadeira obra cristã. Nas suas catedrais confortáveis e solitárias, e nos seus conventos sombrios, novos inspirados da Hungria virão fundar os refúgios amenos da piedade cristã. Hungria é a terra de quem? Francisco de Assis. Então, ele está dizendo aqui que pessoas ligadas a Francisco de Assis iriam reencarnar na Igreja Católica para modificar, para fazer uma modificação. Não vai acabar a Igreja, mas vai ser transformada. Né? Essas questões que às vezes não são tão boas, vão ser modificadas. Então, vão renascer ali pessoas ligadas a Francisco de Assis. Então, essa é a grande obra de qualquer encarnado. Qualquer espírito que se dedica ao estudo e à exemplificação do Evangelho. Exemplificação, é prática. Não adianta só a gente falar de Evangelho, a gente tem que ser na prática, tem que ser exemplo para os outros, né? É um colaborador direto de Ismael na parte do Evangelho. Humberto de Campos é categórico. A direção da pátria do Evangelho está no mundo espiritual, não está na mão dos dirigentes espíritas, nem dos dirigentes católicos, nem protestantes, está nas mãos de Jesus. Nós somos cooperadores dele. Não devemos nos arrogar o direito de que é nosso. Não é. Certo? Depois, o médium Frederico Júnior, no Rio de Janeiro, começa a transmitir a palavra de Kardec e começa a dar instruções aos espíritas brasileiros, incentivando o estudo e a caridade e a unificação dos seus propósitos no bem. E continua ainda no início do século XX, para que os espíritas se congregassem no trabalho mediúnico do espiritismo cristão. Em abril de 1920, o médium Albino Teixeira recebe o espírito de Ismael na sede da Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro, dizendo que a árvore do Evangelho havia sido transplantada para cá, né? E que em breve floresceria, daria muitos frutos. Quer dizer, realmente aquilo que está proposto. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós não vamos fazer sozinhos. Se nós não fazermos a nossa parte, ninguém não é quem faz. Coisa vai sair. Nós é que vamos ficar para trás. Então, quem é convocado, se não quiser, é substituído. Mas se vai sabotar, né? Jesus afirma: podem as inquietações da terra separar trabalhadores, mas onde se ergue a bandeira luminosa, Deus, Cristo e caridade, a alma inteira não vencerá. Esse é o nosso lema. Deus, Cristo e caridade. Né?
temos que ter na mente isso. Deus, acima de tudo, Criador de todas as coisas, causa primária. Jesus, nosso mestre e roteiro, governador da terra. E o anjo não é prático, encarregado da evolução do mundo. Isso pode amar, né? Está correndo para o final. Daqui a pouco já acaba, né? Já era assim. Há 50 anos atrás, Chico Xavier, em duas ocasiões do programa Pinga Fogo da TV Tupi, em junho e dezembro de 1971, mostrou para todo mundo a cara do espiritismo cristão. Só uns pequenos trechos. O Brasil tem tudo para ser aquele país privilegiado. Vamos pedir, o senhor Chico Xavier, né? Falou, aos nossos amigos, que cada um se faça um agente de conciliação, de esperança, de otimismo, na certeza que nós estamos vivendo dias bons, apesar dos conflitos. Principalmente 71, né? Imagina. Vamos desejar aos nossos legisladores, estadistas, grandes amigos da paz e da liberdade, que estejam unidos conosco, pedindo a Deus para que o Brasil continue a ser esse colosso de confraternização, de luz espiritual que dilama de todos os grupos em que o nome de Jesus é venerado. Quanto à conceituação de pátria do Evangelho, nós somos obrigados a pensar no futuro, quando teremos, talvez, a necessidade de exemplificar, até por sacrifício, o Evangelho que nos foi confiado por Jesus. Sem nos esquecer que, do ponto de vista evangélico, até Jesus foi colocado no sacrifício, para nos dar essa alvorada maravilhosa da doutrina que abraçamos. Chegada a essa época, seremos compelidos a testemunhos e exemplificações. Antes das lutas maiores que por vir nos reservam, que serão horas difíceis, nós devemos exemplificar e esperar. Preparemos-nos para um mundo de fraternidade verdadeira. Preparemos-nos para abraçar os filhos de outras terras. Agora nem se cogitava isso. Abraçar outros filhos de outras terras que virão até o coração do nosso país, buscando a paz, que para eles está tão difícil. Eu não lembro. Então, como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados a exemplificar o que aprendemos e o que ensinamos. Então, a gente aprende, a gente lê, a gente estuda, é para exemplificar. Não é para simplesmente falar, eu sei, eu vou guardar. É para exemplificar. Preparemos, vamos vibrar pela paz, orar para que não tenhamos surpresas desagradáveis, que não tenhamos conflitos, desejamos justos, desesperos e lutas, porque nós precisamos de união, de trabalho cada vez mais intenso. Vamos vibrar que o mundo permaneça em paz, sabendo que a separação não existe, que estamos ligados uns aos outros. E o próximo mais próximo, olha que importante isso, gente. Próximo mais próximo é sempre aquela pessoa que devemos mais amor, mais tolerância, mais perdão e mais entendimento. Acho que bom que a gente, quando faltar a vacina, a gente pensa nisso, né? E às vezes a paciência fala, é facinho na gente, né? É facinho. Vamos pensar isso, né? Vamos ligar todos pela paz. E a Bíblia realmente é a paz do mundo, para que cessem essas guerras horrorosas que nós estamos presenciando, injustiças todas, as coisas estão, a gente não concorda, não se conforma, não é porque nós queremos todos viver dentro de uma fraternidade, porque eu sou igual ao todo mundo, nós somos todos
necessitados das mesmas coisas. Então, eu não posso desejar a mesma coisa que o outro diferente. Né? Vamos dar, então, para o nosso planeta, com todas as nações,